Eleições 2022. O ex-presidente Lula cumpriu o segundo dia de compromissos eleitorais em Brasília nesta quarta-feira. Pela manhã, recebeu parlamentares e pré-candidatos ao Congresso Nacional, inclusive quem não faz parte de sua base aliada. O petista busca construir entendimento para ter apoio no Congresso, caso seja eleito. A repórter Marília Sena tem mais detalhes do dia de Lula na capital federal. Lula iniciou a agenda de quarta-feira em Brasília em busca de apoio político. O ex-presidente recebeu parlamentares e pré-candidatos ao Congresso Nacional. No encontro, Lula reforçou o pedido para que os parlamentares não reajam a provocações e pediu foco na campanha para o Congresso. Em uma eventual vitória em outubro, Lula quer contar com o apoio do Congresso para governar. O ex-presidente recebeu a visita de pré-candidatos que não eram da base aliada, como o deputado federal Nery Geller, que agora tem o apoio do petista para concorrer a uma cadeira no Senado por Mato Grosso. Lula também almoçou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com senadores petistas. Foi o primeiro encontro dos dois. O ex-presidente estava acompanhado do candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin. O almoço foi organizado pelo senador Paulo Rocha. A princípio, o encontro aconteceria nesta terça, mas após o pronunciamento de Rodrigo Pacheco sobre a morte do militante Marcelo Arruda, o almoço precisou ser adiado para acalmar os ânimos. Os petistas interpretaram que Pacheco igualou os lados da violência política. No final do encontro, os parlamentares garantiram que a reunião foi positiva. Para o senador Jean Paul Prats, a relação de Lula e Pacheco deu match. Então, o presidente Lula contou histórias, o presidente Rodrigo contou a história política dele também, então deu match. O senador Rodrigo Pacheco publicou uma foto do evento no Twitter. Ele disse que, na ocasião, reafirmou o compromisso do Congresso Nacional com a defesa da democracia, a confiança nas urnas eletrônicas e na realização das eleições em outubro. Pacheco também disse que fez questão de ressaltar a certeza da participação dos demais poderes e da sociedade na construção de um ambiente pacífico, seguro e de respeito recíproco. O último compromisso de Lula na capital foi um encontro com artistas do Distrito Federal. Mas a última agenda não foi tão tranquila. Cerca de 25 artistas convidados pelo próprio Lula foram barrados na entrada. A situação causou tumulto e o evento começou antes de tudo ser resolvido. Os artistas barrados precisaram esperar alguns participantes sair para conseguir entrar. Em seu discurso, Lula prometeu recriar o Ministério da Cultura. Ele voltou a criticar o orçamento secreto e disse que, caso seja eleito, vai criar o orçamento participativo. Eu vou tentar fazer o orçamento participativo a nível nacional. O ex-presidente voltou a falar sobre as manifestações de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Ele disse que o presidente está com medo do voto com sabedoria. Ele até agora ganhou todas as eleições com a urna eletrônica. O que ele está com medo é da sabedoria do voto popular. É que ele está com medo. Bom, Diogo Schelp, os 2 dias de campanha de Lula em Brasília foram produtivos, ao que parece? Pois é, interessante, né? O que Lula foi fazer em Brasília? Ele teve esse encontro importante aí com Rodrigo Pacheco e já articulando, no caso de uma eleição, no caso dele sair vitorioso, uma reeleição de Rodrigo Pacheco, quer dizer, um apoio dele a Rodrigo Pacheco para a reeleição como presidente do Senado. Isso é especialmente importante no caso da eleição de Lula, porque ele teria então o apoio, né, no Senado de uma figura importante, já que depois, né, dessa aprovação das emendas de relator, os presidentes das casas se tornaram ainda mais poderosos, quer dizer, um presentão da gestão Bolsonaro para o próximo presidente, seja ele quem for. Essa possibilidade de ter aí uma aliança com o presidente do Senado, da Câmara, que tem um grande poder e terá um grande poder na definição e distribuição desses recursos que são a emenda de relator. Aí tem essa fala do ex-presidente Lula em relação ao orçamento participativo, e eu preciso lembrar aqui como foi essa experiência do orçamento participativo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos tempos em que o PT governava a prefeitura. E o que eu posso dizer é o seguinte, era um mecanismo que servia para direcionar
né, para fazer uso político e manipular a vontade popular em relação ao uso do dinheiro, ao uso do orçamento. Era uma forma de tirar poder do legislativo na definição dessas aplicações, desses recursos. Então, é preciso lembrar também que também na Venezuela se tentou buscar uma forma de democracia direta parecida com isso. É algo muito difícil de ser aplicado, ainda mais em nível nacional. Ô Malto, jornais aqui de São Paulo trazem algumas conversas ou bastidores desse encontro de Lula com senadores, e ele teria dito uma frase que é a seguinte: vencer em primeiro turno é essencial contra golpismo do atual presidente. Como é que você avalia isso? Tiago, isso faz parte desse jogo eleitoral, né? Uma das armas que o PT tem é a criação de narrativas. Essa é uma das narrativas, resumida muito bem sobre... eu tenho uma frase que diz, né, que a estratégia da esquerda é sempre acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Então, eu acho que essa frase se encaixa muito bem. Achei interessante o pedido do Lula para que os seus apoiadores não reagissem à provocação, porque há um contraste muito grande entre esse pedido e o discurso que ele fez em Diadema, no qual ele elogiou um político do PT que foi preso por tentativa de homicídio. Achei interessante a fala do Pacheco, né, a declaração dele, conclamando todos a construção de um ambiente pacífico, seguro e de respeito. O relator do novo projeto do Código Penal brasileiro é um senador do PT. Então seria interessante saber se esse senador também está imbuído desse espírito e lembrar que a esquerda foi responsável pela praticamente destruição completa do pacote anticrime, que acabou virando quase que um pacote pró-crime. A gente entrevistou há poucos dias uma magistrada aqui no jornal que explicou, por exemplo, como o combate à extorsão, a esses golpes praticados pela internet, pelo telefone, ficou mais difícil depois que o pacote anticrime mexeu em algumas leis. Sobre o orçamento participativo, o Diogo falou tudo. É um mecanismo que a esquerda usa igual aos famosos conselhos populares, né? A pessoa vê orçamento participativo, é bom, vamos participar. Conselhos populares, é bom, mas só quem participa disso, tipicamente, são os ativistas de esquerda. São eles que têm oportunidades de serem indicados. A gente viu isso num caso específico, até no governo Bolsonaro, quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça, uma famosa ativista de esquerda, defensora de direitos de criminosos, foi indicada para um conselho lá no Ministério da Justiça e provocou justificadamente uma enorme indignação. E quanto ao comentário sobre medo do voto, eu acho que o melhor termômetro para isso hoje são as ruas.